O milionário fica pasmo ao ver a babá entrar na festa com o ursinho perdido da filha. A noite pesava na mansão. Luzes de cristal brilhavam como estrelas caídas, refletindo em taças de champanhe e sorrisos ensaiados. O tapete vermelho, estendido como um rio luxuoso pelo salão, parecia separar dois mundos, o dos poderosos e o dos invisíveis. Isadora sentia esse abismo no peito a cada passo. Babá da pequena Malu, ela sabia que ali não era seu lugar. Não de verdade. O ar grudava na pele com um perfume caro demais, misturado ao silêncio cortante dos olhares que lhe cortavam em facas. Convidados sussurravam por trás de taças, cuspindo preconceito sem nunca pronunciar seu nome. Ela atravessou o salão com um peso que apertava o estômago, segurando firme algo que poderia virar seu trunfo. O velho ursinho de pelúcia da Malu. Aquele bichinho surrado com um olho torto e o pelo desgrenhado. Valia mais que qualquer joia naquela festa. Para a menina, era o único conforto em meio ao vazio. Cada passo de Isadora soava alto demais. Um tambor de insegurança que fazia o coração gelar. Os murmúrios aumentaram, como uma tempestade escondida. O que a babá está fazendo com isso? Ouvia pelas frestas de conversas abafadas, tão cheia de ousadia. A boca ficou seca, um receio latejava até nas pontas dos dedos, mas ela não recuou. De repente, as luzes da sala pareciam diminuir, como se o próprio espaço hesitasse em recebê-la ali. As paredes de mármore, refletindo o desfile de vestidos de grife e ternos imaculados, se contrapunham ao sussurro manso do ursinho, um conforto secreto e proibido. Isadora suspirou fundo, sentiu a alma latejar naquela solidão ruidosa. Era impossível não notar o contraste brutal. Ela, simples, suada. Eles, vestidos para brilhar, cegos de arrogância. E então, da ponta do salão, um clarão de pureza. Malu, com seus olhos grandes, iluminados pelo desejo sincero de encontrar o que amava, correu. O sorriso da menina era uma declaração silenciosa, um grito suave contra a frieza do ambiente. Quando ela agarrou o ursinho, estremeceu todo o ambiente. E Isadora viu, pela primeira vez naquela noite, que o vínculo entre elas era mais forte que qualquer cerimônia ou protocolo. Caetano, o milionário dono da festa, aparece então na cena. O olhar duro e calculista que carregava até ali tremeu. Vozes internas se enfrentaram naquele segundo. O medo do que os outros pensariam, a imensa distância social, o aperto inesperado na garganta diante daquela verdade simples. Sua filha precisava mais daquela babá do que de qualquer luxo. Então, numa fração de segundos que arrebataram o silêncio, Caetano fez o inesperado. Um passo adiante, um olhar firme em defesa de Isadora. O salão congelou. As conversas cessaram. Um murmúrio de choque percorreu os presentes, como se uma pedra tivesse sido jogada num lago antes imóvel. E agora, no ar pesado da mansão, a pergunta que fica: será que Caetano está pronto para derrubar as barreiras invisíveis que ele mesmo ajudou a erguer? Ou será que tudo não passa de um lampejo passageiro, engolido rapidamente pelo ruído vazio daquele mundo distante da verdadeira humanidade? O que virá daqui para frente? A noite promete respostas, mas também segredos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O salão inteiro estava congelado naquele instante, a respiração presa, os olhos grudados na pequena cena entre Malu e Isadora. Caetano deu um passo à frente, o peito pesado, como se fosse carregar o mundo nas costas. O silêncio era quase um punhal no ar. Mas antes que alguém pudesse dizer outra palavra, uma voz áspera cortou o espaço. Chega! A frase parecia rasgar o tecido do tempo ali dentro.
Todos se viraram, os rostos congelados, interrompidos por uma figura que ninguém esperava ver naquela festa milionária. Era Sebastião, o irmão mais velho de Caetano, um homem que havia desaparecido da família há anos, o indesejado, o problema, o segredo sussurrado atrás das portas fechadas. A pele de Sebastião estava marcada, o olhar duro, carregava uma ferida que parecia gritar por justiça. Ele andou até o centro da sala, segurando algo enrolado no braço, meio escondido sob a jaqueta velha que parecia pesar mais do que o próprio corpo. Vocês acham que esta babá só cuida da menina? Estão todos cegos. Sua voz tremia entre o ódio e a dor. Então, como um movimento brusco, ele puxou o objeto debaixo da jaqueta. Era um pequeno saco plástico, dentro dele algo que ninguém queria ver. Um laudo médico, velho e amassado, mas que denunciava uma verdade brutal. Desde que Malu nasceu, essa menina luta contra uma doença que vocês escolheram esconder. A babá, Isadora, salvou a vida dela mais de uma vez. E vocês preferiram fingir que não existia problema. Ele jogou o laudo na mesa, o papel arrancando gemidos e sussurros chocados. Os convidados trocaram olhares. O rosto de Caetano endureceu, a mandíbula trincando. Você como ousa? Mas a voz dele falhou. Os segredos despencavam como uma avalanche descontrolada. Malu começou a chorar, agarrando o ursinho apertado demais, como se fosse seu último refúgio contra aquela tempestade. Isadora engoliu o nó na garganta, sentiu o peito pulsar em dor, raiva e medo misturados. Sebastião não terminou. Vocês sempre esconderam que Malu precisava de um tratamento caro, difícil. Isadora não é só babá, é a guardiã da vida dela. O único amor que Malu teve quando vocês escolheram o luxo e o silêncio. Querem saber qual o motivo? Porque Malu tem uma condição que poderia destruir a imagem perfeita da família. O murmúrio virou grito. Que condição? Uma mulher da alta sociedade perguntou, a voz carregada de horror. Sebastião pegou mais papel. A menina é portadora de uma doença genética rara. Uma que poderia ter relação com quem vocês chamam de ruim da família. Ele olhou direto para Caetano. Você sabe disso. Sua mãe sabia. E por isso me afastaram. Por isso me transformaram em fantasma. O ar se tornou pesado, sufocante. Caetano parecia desabando. O mundo desmoronando sob seus pés imaculados. Isadora, tremendo, teve que segurar Malu firme. A menina olhava ao redor, assustada, sem entender o que aquelas palavras significavam. Vocês viveram uma mentira. Naquele momento, a festa não era mais festa. As máscaras caíram, e o que sobrou foi um abismo aberto de medo, raiva e uma verdade que poderia destruir tudo. Famílias, relações, reputações. E o pior, quem era realmente Sebastião? Herói ou ameaça? Enquanto a mansão mergulhava numa nova escuridão, uma pergunta martelava no ar. O que Caetano fará agora? Protegerá a filha e a babá? Ou decidirá enterrar para sempre aquele segredo que poderia arruinar sua vida? E sua alma? Ninguém sabia, mas todos sentiam. Nada ali, depois daquela revelação, seria igual. E a pequena Malu, com seus olhos brilhando pela primeira vez de medo e dúvida, segurava ainda mais firme o ursinho. Porque, naquele instante, ele era tudo o que restava de certeza naquele mundo despedaçado. O silêncio tomou conta da mansão como um peso de chumbo. A tensão no ar apertava a garganta de todo mundo, mas ninguém conseguiu desviar o olhar de Sebastião e dos pedaços de papel espalhados sobre a mesa. Isadora apertou o ursinho ainda mais, como se quisesse impedir o mundo de desabar junto com ela. Caetano tinha o rosto tenso, os olhos queimando uma mistura de vergonha e raiva contida. A mão dele tremia, mas antes que pudesse reagir, uma outra voz cortou a confusão, rouca, cheia de amargura e vindo de um canto escuro do salão. Vocês acham que sabem tudo? Falou aquela voz, firme e inesperada. A multidão rodou confusa, sem entender. Até que uma mulher, alta e elegante, avançou devagar na direção do centro da sala. Helena, a mãe de Malu e esposa de Caetano.
O vestido preto escondia pouco do olhar cortante e da aura de quem conhecia segredos fáceis de matar. Pare com essa novela barata, Sebastião! Ela olhou para o irmão do marido com desprezo, mas havia um brilho estranho naquelas pupilas, algo que ninguém sabia antes. Malu não é do Caetano! A frase caiu como um trovão seco, cortando a respiração das pessoas. Os convidados ficaram imóveis, fazendo barulho só o tilintar das taças. Malu apertou o ursinho contra o peito, olhos arregalados, o choro preso na garganta. Isadora sentiu o chão sumir. Como assim? Quase gritou. A voz saindo tremida e desesperada. Helena deu um sorriso frio, cruel. Ela não é filha legítima desta família. Malu é filha de meu irmão. Sim, aquele que todos aqui fingem que não existe. Ela jogou a bomba sem piedade. Você mente! Caetano tentou recobrar o controle, avançando um passo. Mas Helena nem se moveu, segura no seu próprio veneno. Querem saber a verdade? Malu nunca foi só do Caetano. Vocês todos acreditaram na mentira para manter as aparências. A doença dela, a luta dela, tudo tem um dono real. Um segredo guardado a 7 chaves neste palácio de mentiras. Ela apontou para Sebastião, que agora parecia menos áspero, quase exausto, como se aquele peso que carregava fosse o único alívio. O salão virou um caos contido. Algumas pessoas sussurravam, outras trocavam olhares desconfiados, e os aplausos murmurados de surpresa ganhavam força. Isso é um escândalo, alguém falou baixo. Como podia esconder algo assim? Caetano cambaleou, a máscara caindo de vez. A boca dele tremia. As palavras se perderam no ar, enquanto ele encarava Helena com um misto de traição e desespero. Isadora sentiu as lágrimas surgirem, mas o mais cruel foi ouvir a Foi então que a porta principal escancarou com o estrondo. Todos se viraram, o som de passos apressados ecoando pelo salão. Vocês todos se enganaram. Uma mulher entrou. Pele clara, olhar determinado, vestida com a simplicidade de quem não pede permissão para estar ali. Era Elisa, a verdadeira mãe biológica de Malu, alguém que ninguém jamais esperava ver. Ela segurava nos braços um documento, um teste de DNA, recente e inconfundível. Eis a prova que vai virar este jogo de cabeça para baixo. A voz dela cortava de tão firme. O murmúrio virou um trovão descontrolado. O quê? Impossível! Isso muda tudo! Isadora se encolheu, os dedos machucados pelo ursinho, a dor interna crescendo, misturada com uma esperança tênue. Malu olhou para Elisa, depois para Helena, depois para Caetano, e pareceu sentir que naquele instante o mundo dela se partia em pedaços que ela nem sabia juntar. Caetano caiu de joelhos, olhando para o nada, como se a própria vida tivesse sido arrancada dele. E ali, naquele salão congelado. Uma pergunta que ninguém ousava falar iluminou o ar pesado. Quem, afinal, é o verdadeiro pai de Malu? O milionário? O irmão rejeitado? Ou alguém que ainda estava escondido por trás das sombras, esperando o momento certo para revelar uma traição ainda mais profunda? As peças daquela família desmoronada nunca pareceram tão perigosas. E a festa? Aquela festa que prometia brilhos e glamour, agora nada mais era do que um cenário de verdades prontas para explodir. E o ursinho surrado, coitado, continuava no colo de Malu, o único porto seguro no meio daquele F. Até quando ele resistiria? Até quando a verdade ia deixar algum deles intacto? A casa inteira parecia ter congelado no tempo. Malu, com o ursinho agarrado forte no peito, tremia escondida atrás de Isadora, que sentia a pele queimar, o peito apertado como se alguém tivesse dado um soco ali dentro. Caetano continuava ajoelhado, a face tomada por uma mistura de desespero e incredulidade. Helena mantinha o olhar duro, quase desafiador, enquanto Elisa segurava firme o teste de DNA, a prova que virara a mesa inteira numa só frase. O silêncio gritava. De repente, a porta do salão se escancarou outra vez, agora numa explosão de vozes, passos apressados. Todos olharam numa mesma direção, atentos, tensos. Entrou Rodrigo, o melhor amigo de Caetano, com o rosto branco e os olhos soltando faíscas entre o choque e o medo. Parem tudo! Eu não podia deixar passar isso.
Sua voz trêmula atravessou aquele dedal de silêncio, fazendo o coração bater forte. Ele segurava um envelope amarrotado, ainda lacrado, cheiro antigo misturado com uma urgência que congelava o ar. Sem cerimônia, puxou a carta para fora, jogando sobre a mesa. O papel caiu no chão, a tinta borrada refletindo a luz fria das lâmpadas. Uma confissão escrita, escondida por anos, que ia explodir tudo o que já tinha sido dito ali. Rodrigo abriu a voz, seca, sem conseguir esconder a dor. Essa carta vem do próprio pai de Malu. Ele não morreu, como todos pensaram. Está vivo. E sabe exatamente tudo o que essa família fez. A mentira, o abandono, a separação. As pessoas começaram a cochichar sem parar. Os olhares se cruzavam cheios de medo e incredulidade. Caetano engoliu em seco, batendo os punhos no joelho como se quisesse arrancar o que acabara de ouvir. Isadora, que até então tentava segurar Malu firme, sentiu as pernas bambas. A menina, confusa demais para entender, começou a soluçar baixinho, olhando para o ursinho surrado como se ele pudesse proteger o que restasse daquela noite cruel. Rodrigo continuou, sua voz se quebrando. Este homem, ele tinha tudo para ser o pai verdadeiro, para ser aquele a cuidar dela, mas foi arrancado da história, apagado. Virou um fantasma porque descobriu uma doença ainda pior que a de Malu. Uma doença genética que poderia manchar a imagem da família. Uma doença que dizem está ligada ao sangue deles. A multidão ficou muda, o ar parecia pesado demais para respirar. E então, como em um estalo seco, a luz estourou, deixando o salão mergulhado numa escuridão profunda. Gritos assustados cortaram o silêncio. O tilintar de taças caindo no chão. Passos rápidos correndo para pegar celulares e lanternas. Quando a luz retornou, alguns segundos que duraram uma eternidade, Helena estava caída no chão, o rosto pálido, os dentes cerrados como se tivesse engolido um punhal. Rodrigo corria até ela, desesperado. Alguém chamou uma ambulância, gritou uma voz. Enquanto Isadora apertava Malu contra o peito sem conseguir desviar os olhos daquela cena brutal, Caetano levantou-se atordoado, o choque estampado na face. O lugar antes glamuroso parecia ter virado um ringue onde segredos assassinos estavam sendo lançados um contra o outro, decidindo o destino de todos ali dentro. E no meio daquela confusão, uma dúvida perturbadora cortava o silêncio. O que exatamente estava naquele teste de DNA? Quem era, afinal? O pai verdadeiro de Malu? O que esse homem escondido no passado queria? O pior era que, com Helena caída, aquela tristeza devoradora começava a revelar. O ursinho no colo da menina parecia menor que nunca. Um fio tênue segurando um mundo prestes a se despedaçar. Ninguém sabia. Mas ali dentro, quebrado, um segredo silencioso começava a despertar. E quando a mansão explodisse em verdades, nada mais seria como antes. Quem poderia imaginar que a verdadeira traição, a verdadeira família, ainda estava escondida em sombras mais fundo do que qualquer um ousara imaginar? E a noite, essa maldita noite, mal começava. A mansão parecia um campo de batalha silencioso. Helena caída no chão, o rosto pálido como um fantasma, e Rodrigo desesperado ao seu lado, pedindo por ajuda. O silêncio esmagava tudo, só cortado pelo choro baixo de Malu, enrustida no colo de Isadora, que apertava o ursinho como se pudesse impedir o mundo de ruir. Caetano ainda estava ali, a cabeça pesada, os olhos queimando, mas ninguém notava sua presença. Era como se o ar ao redor dele tivesse virado chumbo. Todos tentavam entender o que aquela carta de Rodrigo finalmente. O som vibrante de um celular tocando agudo, um toque atrás das cortinas pesadas. O murmúrio cresceu, olhares deslocados enquanto alguém se levantava para atender. Era Isadora. A mão tremia quando pegou o aparelho, os olhos arregalados sem acreditar no que via na tela. Não, não pode ser, ela murmurou. Caetano, meio zonzo, piscou pesado e se virou para olhar. O celular de Isadora mostrava o nome que ninguém esperava. Malu. Uma chamada entrando. Imediatamente, a sala prendeu a respiração junto com Isadora enquanto ela atendeu.
Do outro lado da linha, uma voz fraca e esganiçada. Não era da pequena, não era de ninguém ali na mansão. Isadora, me escuta, por favor. Eu sou o pai verdadeiro da Malu. A voz soou um sussurro pesado de medo e urgência. Não confie em ninguém aí. Eles mentiram sobre tudo. Eu voltei porque tenho provas. Provas de que a doença de Malu não é só genética. É resultado da própria mãe dela. Helena nunca quis que a verdade viesse à tona. Isadora engasgou, o nó na garganta cortando a voz. Naquele instante, a máscara de Caetano ganhou um brilho diferente. Seus olhos congelaram, fixos nas palavras que ela ouviu. A tensão ficou elétrica, pulsando. Como assim? Alguém da multidão quase gritou. É mais do que mentira e segredo, continuou o estranho do outro lado do telefone. É uma história de infiltração, de manipulação genética. Helena usou Malu como cobaia para um experimento que pode destruir a vida dela e de todos nessa família. Isadora sentiu o chão abrir sob seus pés. A menininha no colo, apertando o ursinho, parecia cada vez mais frágil, uma vítima indefesa de um jogo que ninguém podia imaginar. E o pior, antes que alguém pudesse perguntar qualquer coisa, um grito rasgou o ar, alto, desesperado, vindo do outro lado do salão. Era Malu. A menina se soltou do colo de Isadora, correndo em direção a uma sombra ao fundo do salão. Todos pararam. O salão vibrou de medo e confusão. No escuro, a pequena parou diante de uma figura. Alguém que ninguém conhecia. Alguém que até então estava escondido atrás daquelas paredes. Um homem magro, pálido, de olhos fundos e penetrantes, segurava uma maleta metálica, trancada com 2 cadeados. Você não vai me tirar dela, ele disse com voz grave, olhando direto para Caetano. O coração do milionário pulou no peito. Um silêncio pesado brotou então na sala, enquanto todos encaravam a cena, olhos dilatados, boca seca. Isadora, trêmula, percebeu um cheiro estranho no ar, ferro, sangue. A luz tremeluziu e naquele instante, Helena abriu os olhos no chão, encarando fixamente aquele homem. Um gemido baixo escapou de sua garganta cerrada. A verdade explodiu, enfim. O pai biológico de Malu não estava apenas vivo. Ele nunca saiu de perto, nunca deixou de vigiar, e estava pronto para tomar o que achava seu, custasse o que custasse. Caetano deu um passo para frente, rosto pálido, voz entrecortada. Quem é você? O que quer? O homem soltou um sorriso frio, cruel, quase em desdém. Sou o segredo mais sombrio dessa família. Eu sou o que vocês tentaram esconder. Eu sou a sombra que cresce entre vocês. E hoje vou mostrar quem realmente manda aqui. O salão explodiu em sussurros assustados. Isadora sentiu as mãos de Malu tremerem contra o ursinho, enquanto todos olhavam de um para outro, perdidos. E então, num movimento brusco, o homem abriu a maleta. Dentro dela não havia apenas papéis ou provas, mas algo que ninguém podia imaginar. Uma série de amostras médicas, vídeos e documentos que provariam que Malu e todos naquela família eram personagens de um jogo que ia muito além da herança, da doença ou da traição. Era um plano, um experimento que misturava sangue, poder e uma vingança pessoal e aterrada no passado. O silêncio virou um grito sufocado. Caetano cambaleou, os joelhos fraquejaram. Isadora se encolheu com a menina nos braços, sentindo o peso da noite inteira cair como uma tonelada sobre eles. E no meio daquele caos, uma certeza gelada. Ninguém sabia mais em quem confiar. Nem mesmo Malu. O ursinho, coitado, parecia pequeno demais para ser o único porto seguro. E o futuro? Esse futuro ninguém tinha ideia de como seria. Mas uma coisa era clara. A verdade tinha acabado de se tornar muito, muito mais perigosa. O silêncio parecia esmagar tudo, o peso do segredo vindo junto com aquela maleta aberta na mesa. Caetano estava branco, as mãos tremiam, a testa suada. Isadora mal podia respirar. O ursinho parecia sumir entre seus dedos, como se estivesse sendo engolido por um abismo. Malu, chorando baixinho, se encolhia no colo dela. De repente, um estalo. Aquele homem pálido, os olhos fundos, recuou um passo e apoiou algo na mesa. Um envelope carbonizado, com bordas queimadas, amassado e sujo. Era uma carta antiga, que ele abriu com mãos trêmulas.
No meio desses papéis está a verdade que vocês nunca quiseram que ninguém soubesse. A voz dele era baixa, carregada em veneno. O que vou contar agora muda tudo, de novo. Todos se entreolharam, assustados, curiosos, mas ninguém ousava interromper. O salão tinha virado um palco de horrores. Ele puxou uma foto amarelada pelo tempo e jogou no centro da mesa. A imagem tremia nas mãos dele, mas não parava de mostrar o que ninguém queria acreditar. Malu, bebê, nos braços de uma mulher cujos traços não combinavam com Caetano nem com Helena. Era uma mulher jovem, desconhecida para todos ali. Essa é minha mãe. A voz dele quebrou. Vocês podem achar que essa história acabou, mas é só o começo do verdadeiro pesadelo. Essa mulher que vocês nunca viram, nunca quiseram que existisse, é a fonte da maldição que destrói essa família. O murmúrio cresceu, abafado pela confusão nos olhos de Caetano. Ele deu um passo, coração disparado. Quem é ela? O homem olhou para ele sem piscar. Ela é a chave daquele tal experimento que vocês tanto temem. Helena não é só madrasta, ela é cúmplice. A doença da Malu não é só genética. Ela é parte de um plano cruel orquestrado por ela e por alguém que vocês não imaginam. Nesse instante, a luz piscou e faltou energia. Um grito ecoou, afogado pelo barulho de móveis se arrastando e passos apressados, quando a luz voltou. O corpo de Helena estava caído ao chão, imóvel, com um silêncio pesado em volta. O rosto dela empalideceu, os olhos fixos no peto, como se tivesse visto o próprio inferno. Diante dela, uma carta aberta, sendo apontada lentamente pelo homem. Era um bilhete com uma assinatura reconhecível, a de Caetano. Isadora quase engasgou. Isso não pode ser, sussurrou. Caetano estremeceu, o ar saía queimando em sua garganta. Isso é uma mentira! Mas o homem continuou, impiedoso. Mentira? Olha o que você escreveu, confessando que ajudou a esconder tudo, que não foi só culpa da Helena, que você fez parte do jogo sujo para manter a imagem enquanto Malu sofria. A mansão agora não era mais um lugar de luxo. Era um campo minado, cheio de escombros emocionais prestes a explodir. As pessoas ao redor se afastaram, a tensão cortava a sala, e no meio do caos apareceu uma voz diferente, impossível de ignorar. Uma voz doce que veio de trás do homem de olhos fundos. Malu, eu sou eu. Todo mundo virou para arredar o choque. De uma porta entreaberta surgiu uma mulher. Jovem, mas com olhos tão parecidos com os da menina que até o ar pareceu congelar. Ela se aproximou, respirando fundo, segurando algo na mão. Eu sou a verdadeira mãe da Malu, disse, a voz trêmula, mas firme. O homem de olhos fundos deu um passo atrás, visivelmente assustado, recuando. A carta na mesa parecia queimar em silêncio. E continuou ela, não apenas isso. O homem que vocês acham que controla tudo, ele não é só um fantasma do passado. Ele é um manipulador, um monstro que usa a doença da Malu para destruir todos nós. Caetano cambaleou, o rosto desfeito. Isadora segurou Malu com toda a força que tinha, sentindo o ursinho parecer mais leve, quase invisível. O silêncio tomou conta, exado, enquanto todos olhavam assustados, como se estivessem numa sala prestes a despencar. E então, no meio daquela tempestade, a mulher se virou para Caetano, olhos ardendo numa mistura de tristeza e acusação. Você nunca foi o pai dela. A frase caiu como um punhal, abrindo um buraco negro de dúvidas. E aí? A mansão inteira pareceu se partir em 1000 pedaços. O que estava acontecendo? Quem era realmente essa mulher? E, acima de tudo, quem diabos era o pai de Malu? A resposta, pelo jeito, estava escondida bem ali, entre olhares cortantes e segredos prestes a explodir. Enquanto Caetano cambaleava, o ursinho surrado se mexeu no colo de Malu, como se estivesse vivo, avisando. Nada mais seria como antes. A verdade, aquela maldita, cruel, invisível verdade acabara de se transformar numa bomba prestes a estourar. E a festa,
A festa, que prometia ser só mais um brilho, era só o começo do inferno. O silêncio que tomou a mansão era pesado demais. O rosto de Caetano desabando em tormento, a mãe de Malu caída, o teste de DNA, os documentos na mesa, tudo parecia um pesadelo preso no tempo. E ali, no meio do choque, aquela mulher que apareceu, ela, a verdadeira mãe, sorriu diferente, cheia de uma força perigosa, quase cortante. Isadora segurava Malu como se quisesse se fundir à menina para protegê-la do que vinha por aí. Malu não entendia nada. Só sentia o coração bater forte contra o peito, o ursinho apertado como se fosse o último pedaço seguro da vida dela. Quando a mulher falou, a voz dela quebrou o silêncio mais uma vez, com uma frase que fez todo mundo travar. Vocês acham que sabem a verdade? Estão todos enganados. A história real é outra, e eu vou provar. Então, antes que alguém pudesse reagir, as luzes começaram a piscar, tremendo feito lâmpada velha prestes a apagar. Um estrondo ecoou do andar de cima. O estrondo que fez as paredes da mansão estremecerem. O chão vibrou como se algo gigante estivesse cimir. Caetano levantou-se num sobressalto, a respiração cortada, sem entender que inferno era aquele. Foi quando a porta do salão se abriu num golpe violento. Na entrada, uma figura surgiu, envolta por uma sombra que parecia sugar a luz da sala. Era uma mulher, desalinhada, cabelos soltos e olhos queimados, andando com um propósito que congelava a espinha de todos. Era Helena, mas não a Helena que eles conheciam. A mulher que tropeçou dentro da sala tinha o rosto marcado. Não pela delicadeza que parecia ter momentos antes, mas por algo sombrio, aterrador. Na mão ela segurava uma pequena agulha, brilhando com um líquido vermelho, escorrendo lentamente. Ela avançou com passos vacilantes, olhando direto para Malu. Vocês acham que tudo é mentira? Não. A verdadeira mentira ainda está viva, aqui. A voz dela quebrou entre o medo e a loucura. Eu mesmo espalhei a doença. Eu criei o veneno. Malu é parte do meu experimento, mas não só ela. Vocês não sabem de metade do que eu fiz. Um grito atravessou o salão. Isadora apertou Malu contra o peito. O corpo da menina tremia. O ursinho parecia desaparecer entre os dedos suados. Caetano ficou parado, como morto. Os olhos se arregalaram quando Helena levantou a agulha para o ar, deixando um filete de sangue escorrer enquanto falava. Vocês nunca entenderam o que era preciso fazer para manter essa família viva. Eu injetava a cura e o veneno ao mesmo tempo. Por isso Malu sofre. Por isso vocês vivem nessa mentira podre. Aquela confissão cortava mais que qualquer faca. Uma traição que queimava em brasa viva. O espírito da festa estava afinado, roubado pela loucura que detonava Arei. Você enlouqueceu. Alguém gritou. Passos avançando para impedir Helena, mas ela recuou. A face uma máscara que congelava o sangue. Foi aí que o inesperado aconteceu. De repente, o chão abaixo de Helena abriu-se numa rachadura monstruosa. Um buraco negro engoliu parte do salão, levando móveis, pessoas, o eco dos gritos. Uma poeira densa tomou conta. Sombras se esticaram, sufocando o ar. Isadora, com Malu no colo, caiu para trás, tapando os ouvidos para tentar bloquear o caos. O coração parecia querer sair pela boca. Quando a poeira baixou um pouco do buraco, uma figura surgiu. Era um homem que ninguém esperava, Caetano, mas não o Caetano que todos conheciam. Aquela figura tinha olhos escuros demais, quase vazios, e um sorriso gelado que cortava o ar. Achavam que estavam seguros, disse ele, a voz baixa, implacável. Mas o verdadeiro segredo não estava na doença, nem na traição. Estava dentro de mim. O salão inteiro congelou. Isadora sentiu o peito apertar tanto que parecia que nem poderia respirar. Eu não sou o homem que vocês acham que sou, continuou Caetano, agora olhando para o próprio rosto com desprezo. Todas as mentiras, as manipulações, as traições foram planejadas por mim mesmo. Eu criei essa farsa para proteger Malu e controlar tudo. Porque eu sou o vírus que destrói nossa família. O silêncio virou um grito surdo que ninguém conseguiu ouvir. E Malu,
com olhos frios demais para uma criança, se afastou de Isadora. Deixou o ursinho cair no chão e desapareceu para trás do buraco, que agora parecia um portal para um abismo sem fim. Naquele instante, a mansão deixou de ser palco para virar prisão. E a pergunta que pulava no peito de todos era uma só. Quem diabos era, afinal, aquele Caetano? O monstro ou a vítima? E o que exatamente esperava do lado de lá daquele buraco? Ninguém podia imaginar. Mas uma coisa ficou clara. Nada naquela noite voltaria a ser o mesmo. E pior, ninguém sabia ao certo quem era realmente o monstro. Nem mesmo Isadora. O silêncio parecia esmagar tudo. A respiração de Isadora era um fio arrastado pelo vento, e Malu nos seus braços tremia ainda mais, como se soubesse que a qualquer segundo aquele chão cederia para sempre. Caetano ali, uma sombra de si mesmo, encarava o buraco aberto no salão, onde a filha desaparecera, e parecia que o tempo tinha parado. Foi quando um barulho diferente cortou o ar. Um clique seco, seguido de um estalo metálico. Todos os olhos se voltaram para onde Caetano estava. Os dedos dele estavam sujos de sangue, tremendo, segurando uma pequena chave enferrujada. Eu tenho que contar mais uma coisa. A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. O rosto pálido parecia que ia desabar. Nada aqui é o que parece. Eu não sou o Caetano que vocês conhecem. O murmúrio cresceu, as pessoas afastando-se devagar, mas ninguém ousava virar as costas para ele. Isadora apertava Malu, o coração querendo sair pela boca. Tem algo que sempre escondi, algo tão sombrio que nem eu mesmo compreendia. Ele engoliu em seco, os olhos marejando. Eu não sou o filho da família. Eu fui comprado. O salão congelou. Comprado? A palavra pareceu aterrir no meio deles como uma bomba. Eles me trouxeram quando eu era bebê. Um acordo sujo, um segredo sujo para manter a linhagem limpa. Não sou sangue de vocês. Sou um mero troféu, um erro escondido. A voz dele quebrou em pedaços. Helena, que estava caída, abriu os olhos com uma força assustadora, encarando-o. Você mente, ela gritou, mas havia um tremor na voz. Caetano negou, contraindo o corpo todo, mostrando uma cicatriz sutil no pescoço. Um sinal que ninguém notara na correria. Essa marca prova que fui marcado. Monitorado, manipulado. Não vim desse sangue. Minha vida, um experimento. A verdade explodiu e o impacto foi tão brutal que até o ar pareceu se esvair do pulmão de todo mundo. Isadora sentiu um nó gelado subindo pela espinha. Malu chorava baixinho, segurando seu ursinho, como se fosse uma boia no meio do mar revolto. De repente, um segundo estalo, um som vindo do buraco. Uma voz infantil, mais firme. Papai não é Caetano. Nem é. Ninguém aqui. Todos olharam para o buraco. Malu surgiu, mas não sozinha. Com ela, um homem alto, magro, de olhar intenso e sorriso torto. O verdadeiro pai. Aquele que ninguém esperava, que ninguém queria acreditar que existia. Eu sou o Lucas, disse ele, a voz cortando a escuridão como uma navalha. E vocês todos foram peões no meu jogo desde o primeiro dia. Helena não apenas fabricou a doença, ela me roubou minha filha. E salão virou caos. Isadora sentiu a mão de Malu se soltar do ursinho. E viu a menina olhar para Lucas, confusa, como se reconhecesse uma parte esquecida. Caetano cambaleou, olhos sobressaltados. Você estava por trás de tudo? Ele perguntou, voz trêmula, não de medo, mas de uma verdade crua que esmagava. Lucas deu um sorriso negro. Eu jamais teria coragem. O monstro sempre foi você. O silêncio caiu como um trovão. Olhares se cruzaram. O chão parecia se abrir sob cada um deles. Caetano olhou para o próprio corpo, a farsa desabando. Eu criei a doença. Eu manipulei tudo. O verdadeiro vírus sou eu. O choque era total. As máscaras estavam no chão e ninguém sabia mais nem quem temer. Isadora apertou Malu contra si, vendo o ursinho deslizar para o chão, esquecido, como o último elo de uma infância roubada. E no meio daquele inferno, a pergunta que queimava em todas as bocas.
Se o homem que parecia o maior inimigo, afinal, era a vítima, então, quem de verdade puxava as cordas nesse pesadelo? A resposta estava ali, na penumbra do salão arruinado, mas ninguém tinha coragem de ir até o fim. Era só o começo de um jogo muito mais sombrio. E Malu, perdida entre monstros disfarçados de família, sabia que nada seria jamais igual. O salão estava em silêncio absoluto. O ar pesado parecia prestes a explodir. Isadora sentia o corpo pulsar, o coração uma batida errada, como se fosse parar a qualquer instante. Malu, no colo dela, tremia com os olhos arregalados. Não entendia nada, só sabia que o mundo ao redor tinha virado um abismo. Lucas, o homem que se dizia pai verdadeiro, olhava para Caetano, como quem segura uma arma invisível. Mas havia algo naquele olhar que queimava mais. Era raiva, medo ou um pedido silencioso de fuga? De repente, o chão tremeu. Um som surdo, estrondoso, como se a mansão inteira tivesse escorregado do lugar. Todos olharam para o teto, que começou a rachar, vazando uma luz quente e vermelha, como se o inferno estivesse querendo entrar ali. E então, sem aviso, a parede atrás de Caetano explodiu. Tijolos voaram, poeira levantou, barulhos estridentes de metal se arrastando invadiram o espaço. Uma cortina de fumaça salgada cobriu tudo. O grito coletivo cortou o ar, um misto de pânico e choque. Quando a poeira baixou, uma figura estava ali, parada, no meio da confusão. Outra mulher. Não era Helena, nem Elisa, nem ninguém que eles conheciam. Ela parecia pequena, frágil, mas o olhar era um farol cortando o caos. A luz vermelha banhava seu rosto, e os olhos dela, os olhos eram idênticos aos da Malu. Isadora sentiu um nó tão forte que quase não conseguiu respirar. Eu sou a verdade que vocês escolheram enterrar. A voz da mulher era firme, mas com uma tristeza que gelava a alma. Vocês acreditaram nas mentiras, nos jogos sujos, mas eu sou a mãe de Malu, a mãe que foi arrancada do seu mundo. A sala virou um caos ainda maior. Murmúrios viraram gritos, gente correndo, gente congelada no lugar. Caetano parecia sumir da própria pele, desesperado, enquanto Lucas endurecia o olhar. Isadora olhou para Malu, que agora ficava imóvel, segurando o ursinho surrado com uma força que parecia querer se agarrar à última coisa que conhecia. A mulher deu um passo à frente, afastando a poeira com as mãos, e então soltou uma bomba impossível. Eu não apenas sou a mãe verdadeira, eu fui a criadora dessa família toda. Todo mundo se virou em direção a ela. O sorriso que surgiu nos lábios da mulher era de uma loucura controlada, uma dor profunda. Eu sou quem construiu o experimento. Helena, Caetano, Lucas, todos eles são peças da minha criação. O que aconteceu com Malu, a doença, as mentiras, tudo foi orquestrado por mim. Para controlar, para dominar. O chão tremeu outra vez e, sem esperar reação, a mulher arrancou do bolso um pedaço de papel amarelado e jogou na mesa. Um contrato. Assinado por mim e pelos verdadeiros donos do jogo. Vocês acham que estavam lidando com traidores da própria família? Não. Vocês estavam servindo aos meus propósitos. A luz piscou e, no estalo elétrico, o sistema de som da mansão disparou. Uma voz gravada, fria, começou a ecoar no salão. Todos vocês são marionetes e a menina, a Malu, é a chave para o próximo passo. A verdadeira revolução começa agora. O rosto de Helena, que até aquele momento estava encolhido no canto, mudou. Ela levantou a cabeça, olhos brilhando com uma mistura de terror e determinação ao olhar para a mulher. Você não pode estar viva, ela murmurou. Estou, respondeu a mulher, caminhando até Helena parada como uma sombra desfeita. E vim recuperar tudo que vocês roubaram. Enquanto a tensão cortava o ar como uma lâmina, a quebra definitiva aconteceu. Malu, embalada no colo de Isadora, levantou o olhar para a mulher e, pela primeira vez na noite, falou com uma voz que deixou todos gelados. Mamãe, eu te reconheci. O silêncio voltou, mais frio e mortal do que antes. Isadora apertou o ursinho contra o peito da menina, sentindo o mundo ruir outra vez. A mansão, o segredo,
Tudo estava a ponto de explodir de um jeito que ninguém poderia entender. E a pergunta que queimava na garganta de cada um era cruel e direta. Quem, na verdade, era essa mulher? A salvadora? A vilã? Ou a verdadeira armadilha dentro desse quebra-cabeça impossível? O que estava por vir? Ninguém sabia. Mas uma coisa era clara. Nada ali fora é verdade antes. E agora, o inferno só começava. O salão estava pesado. O ar parecia que ia explodir de tanto segredo apertado no peito de cada uma ali. Isadora segurava Malu contra o corpo, sentindo o coração dela bater tão rápido que quase dava para ouvir. O ursinho, surrado, parecia pequeno demais para tanta dor. A mulher que surgira do nada, aquela com um olhar cortante e voz firme, deu um passo à frente, jogando na mesa um pedaço de papel que parecia carregar o peso do mundo. O contrato, sujo de promessas e mentiras, mexia com todos como uma faca afiada. Helena levantou a cabeça com esforço. O rosto dela era um mapa de angústias, raiva e medo. Caetano estava em pé, trêmulo, encarando tudo com um misto de culpa e vazio que ninguém tinha coragem de enfrentar. Naquele exato momento, a mansão tremeu, como se fosse um corpo inteiro querendo se despedaçar. O chão rangeram baixo e as luzes piscaram, roubando cor do cenário. Um silêncio cortante tomou conta, até que um choro misturado com soluços reverberou forte no salão. Era Malu, que se afastou um pouco de Isadora, ainda tremendo, apertando o ursinho até tirar toda a força do coraçãozinho. Ela olhou para a mulher estranha que dizia ser a mãe verdadeira, e depois para Caetano, os olhos grandes e confusos. De repente, Caetano deu um passo à frente, mas não um passo de arrogância ou poder, e sim um passo pequeno, tenso, carregado de um medo que ninguém tinha percebido até então. Tudo isso é loucura, ele murmurou, a voz falhando, cheia de dor. Mas mesmo que eu não seja o que pensam, eu sou o pai dela. Isadora sentiu um aperto no peito. Ela não sabia o que o futuro ia trazer, mas sabia que não podia deixar aquela família se quebrar de vez. A mulher, que se dizia mãe verdadeira, deu um passo atrás, um sorriso frio surgindo no rosto. Antes que pudesse responder, as portas da mansão se abriram com estrondo, deixando o vento frio entrar. Uma sombra enorme avançou. Lucas, o homem que jurava ser o pai real, entrou. Seus olhos cortavam a sala como lâminas, carregados de uma fúria contida. Malu é minha filha, ele declarou, voz firme, mas com tristeza. E vocês destruíram a vida dela por ganância, por medo. O salão inteiro prendeu o fôlego. Não é só assim, Caetano rebateu, a raiva começando a queimar. Eu lutei para proteger essa menina do que nunca entenderiam. Lucas riu, amargo e seco. Protegê-la? Ou controlá-la? A doença que vocês criaram. A mentira que vocês acobertaram. Vocês são os monstros. Helena tentou se levantar, seus olhos queimando em rancor. Chega! Todos vocês! Vocês são fantasmas! De repente, Malu chorou alto, a voz da menina quebrando o silêncio de vez. Por favor, eu só quero saber quem é minha família. Sua voz era um sussurro trêmulo de esperança e medo. O olhar dos adultos caiu neles mesmos por um instante. Ali estava a verdadeira resposta, a dor real no meio da tempestade de mentiras. Isadora limpou as lágrimas da menina, apertando o ursinho com mais força. Família é mais que sangue, é amor, cuidado, ela falou baixo, olhando nos olhos de Malu. O tempo pareceu desacelerar quando todos encararam o pequeno ser no centro daquela confusão. Malu, frágil, mas corajosa, segurando o único abrigo que tinha, o ursinho velho. A mansão, que antes parecia um palco de guerras, agora respirava silêncio. Aquela noite havia acabado com histórias, mas abriu espaço para um novo começo, incerto sim, mas verdadeiro. Deu um passo para trás, cabeça baixa, como se carregasse uma culpa imensa, mas também um desejo que ninguém jamais tinha visto, se redimir.
Lucas olhou para Isadora e para Malu, uma faísca de entendimento no olhar. E Helena? Ela ficou ali, parada, como uma sombra da mulher que já fora, talvez preparada para recomeçar ou simplesmente sumir na escuridão. No fim, ninguém tinha todas as respostas. Ninguém sabia o que viria depois. Mas uma coisa era clara: o ursinho, tão simples e puído, era a única verdade que ninguém poderia roubar. E Malu? Ela estava pronta para escolher seu próprio caminho, mesmo que o mundo inteiro tentasse dizer o contrário. E aí, meu amigo, essa história você precisa acompanhar até o fim. Se inscreve agora no canal para não perder nenhum capítulo exclusivo que vem por aí. Sério, não deixa para depois, porque as próximas revelações vão ser ainda mais intensas. E já que você chegou até aqui, esmassa o botão de like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essa história que a gente ama. Quero ver a seção de comentários fervendo. Tô esperando suas reações, suas teorias malucas e, claro, aquele apoio que só os fãs de verdade sabem dar. Ah, e não esquece, compartilha esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho de tirar o fôlego. Não espere nem mais um segundo, porque só assim a gente cresce junto. Este é o momento de mostrar que você está conosco nessa jornada. Bora lá!